Vamos para a palavra de Deus, que é a razão de nós estarmos aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Tem uma palavra que eu gostaria de falar ao seu coração. Enquanto você abre, deixa eu dar 2 avisos bem rápidos. Se você vai participar segunda-feira, eu insisto para que os homens venham na igreja na segunda-feira. Procure aí, eu acho que o Zezé está aqui, você pode ver como você pode pagar, tem um valor ali para poder estar junto aqui, acho que é R$10, é isso? R$10. Então, às 18 horas, segunda-feira, os homens estarão aqui. Juízes capítulo 6, versículo 12, somente esse versículo. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Mantenha a sua Bíblia aberta, e se você tem um lápis e um papel, pegue também, ou faça as anotações no seu celular. Tem algumas coisas que eu gostaria que você anotasse e depois você estudasse em casa também. Meus irmãos, o nosso texto narra a experiência que Gideão teve com o Senhor. E essa experiência muda radicalmente a vida deste homem. Gideão é uma pessoa antes dessa experiência e uma pessoa depois dessa experiência. Presta atenção nisso que eu vou falar para você ainda a título de introdução. Todas as vezes que uma pessoa tem uma experiência verdadeira com o Senhor, a vida dele é radicalmente transformada. Um homem ou uma mulher que se encontra com Deus nunca mais é a mesma pessoa. Paulo teve um encontro com o Senhor a caminho de Damasco e a vida daquele homem foi completamente mudada. Zaqueu teve um encontro com Jesus e a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Os discípulos tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, tiveram um encontro com o Espírito Santo e a vida deles nunca mais foi a mesma. Toda a experiência com Deus vai mudar radicalmente a vida daquele que teve a experiência. A geração de Gideão conhecia Deus, mas conhecia Deus por meio das histórias que os seus pais contavam para eles. Os pais diziam: Deus nos tirou do Egito. Os pais diziam: Deus abriu o mar vermelho, nós passamos a pés enxutos, e quando Faraó e os seus soldados vieram, as águas submergiram todos eles. Os seus pais diziam: Deus mandava maná do céu. Os seus pais diziam: nós rodamos 40 anos no deserto sem que as sandálias ou as vestes se gastavam. Então eles ouviam as histórias dos seus pais. Os seus pais diziam: nós conquistamos a terra sob a liderança de Josué. Eles conheciam Deus, mas não tinham vida com Deus. Conheciam as histórias do que Deus tinha feito no meio do povo, mas não tinham experiências pessoais com Deus. Presta atenção nisso que eu vou dizer para você, e isso é uma das coisas que eu gostaria muito que você anotasse. Toda geração que não tem uma experiência autêntica com o Senhor fica suscetível às influências da cultura do seu tempo.
Gideão pertence a uma geração que não teve uma experiência real com o Senhor. A consequência disso foi a absorção das religiões das cidades vizinhas. Isso é tão sério que até mesmo o pai de Gideão, diz a Bíblia, que tinha uma imagem, um altar a Baal próximo à sua propriedade. Por quê? Porque quando o povo não tem uma experiência real com Deus, ele fica suscetível à cultura do seu tempo. Porque a experiência vai nos ajudar a andar no temor do Senhor. Eu sei quem Ele é, mas eu também sei de onde Ele me tirou. Essa é uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado, irmãos. A nossa geração precisa de uma experiência autêntica com o Deus da palavra. A nossa geração precisa de uma experiência autêntica. Se o mundo, e eu ouço isso direto, pastor, o mundo entra na igreja, o mundo entra na igreja. Se o mundo começa a entrar na igreja, é porque talvez esteja faltando para a igreja a experiência autêntica de salvação. Aquela experiência que transforma o nosso coração, muda o nosso entendimento, muda o nosso coração, nos faz uma nova pessoa. Quem está comigo diz amém aí. Veja, irmãos, as luzes, e nós investimos muito nisso, os sons, as cores, tudo isso pode construir ambientes, mas é somente no ambiente da palavra que as pessoas terão um encontro autêntico com Jesus, porque Ele é a palavra, Ele é o Logos, Ele é a palavra criadora. Nós precisamos de uma experiência com Deus e com o Deus da palavra. Não é uma experiência emotiva. Não é apenas no nível das sensações. É no nível da razão, é no nível da volição, é quando o seu ser, o teu ser como um todo se rende a Cristo Jesus. E você olha e diz, não há vida fora de Cristo. Veja, irmãos, deixando a introdução de lado, partindo agora para algumas lições que a gente pode aprender com a história de Gideão. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês, daquilo que a gente aprende com a experiência de Gideão. A experiência de Gideão mudou a forma como ele via a mão de Deus. Eu pedi para você manter aberta a sua Bíblia, porque o versículo 11 é importante nesse momento. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é com você. Irmãos, essa primeira frase é um choque para Gideão. Gideão olha para a sua vida, olha para o anjo, e eu acho que Gideão disse: você está de brincadeira comigo, né?
porque aquilo que eu vejo não condiz com o que você diz a meu respeito. Como pode o Senhor ser comigo? E ele vai dizer literalmente isso no versículo 13. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? O anjo vem com uma informação, Gideão olha a realidade e diz: a realidade é contrária ao que eu estou ouvindo. O Senhor é com você. Gideão diz: como Deus pode ser comigo, se eu e a minha nação estamos entregues aos midianitas? Esse povo vem, a gente planta, eles vêm e parecem gafanhotos, eles consomem tudo, eles destroem tudo. Em alguns momentos, tudo que a gente levou um tempo para edificar, ou para plantar, ou para fazer crescer, eles vêm e num piscar de olhos, eles levam tudo embora. Como pode Deus ser comigo? Para Gideão, até aquele momento, Deus não era com ele. Para Gideão, até aquele momento, a realidade sinalizava que Deus era contra ele. Vejam, meus irmãos, eu preciso parar um pouco aqui e falar algumas coisas para vocês e alertá-los sobre determinadas teologias, teologias ufanistas, teologias que são pregadas hoje em muitos púlpitos, para alertá-los sobre o perigo de você construir uma teologia baseada no favor de Deus apenas naquilo que é bom. Se a minha vida está boa, Deus é comigo. Vamos olhar as Escrituras Sagradas, e quando você conhece a história bíblica, você entende que Abraão e Isaque passaram por fome, mas Deus era com eles. Quando você olha para a Bíblia, você entende que Daniel foi jogado na cova dos leões, mas Deus era com ele. Quando você vai para o Novo Testamento, você olha os apóstolos sendo presos e perseguidos, porém, o Senhor era com eles. Em contrapartida, você olha a vida de Saul. Saul morava no palácio, mas Deus já o havia rejeitado. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente acha que porque está indo tudo bem, Deus está favorável. Ou porque a vida não está boa, Deus é contra mim. Eu acho que é isso que o Senhor quer falar com Gideão. Como a gente entende isso daqui, irmãos? Deus não havia rejeitado o seu povo. Deus havia reprovado a conduta do seu povo. São questões diferentes. O povo tinha abandonado o Senhor. O povo tinha ido após outros deuses. O povo tinha tomado para si práticas que o Senhor disse para eles não praticarem. Eles estavam vivendo a consequência das decisões e das escolhas deles. Mas Deus não era contra eles. A bem da verdade, presta atenção nisso que eu vou falar para você. Deus usou aquela situação para conduzir o povo até um lugar de arrependimento. Versículo de número 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Deus lhes enviou um profeta. Não, Deus não era contra eles. Deus estava conduzindo Israel até um lugar onde eles
iriam ganhar consciência dos seus próprios erros, iriam se arrepender, e naquele lugar de arrependimento, eles experimentariam o favor de Deus. Quero liberar essa palavra sobre a sua vida. O Senhor não é contra você. O Senhor não é contra você. Na verdade, é a mão dele que sustenta você. A mão dele não está para segurar você. Deixa eu ver se eu pego alguém que é menor aqui, né? Não tem um menor, vem você grande mesmo. Vem, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Não, fica aí embaixo, fica aí, é mais fácil. Para aquilo que eu quero fazer é mais fácil. Fica aí do jeito que você está. Quem já foi criança? Todos nós. Talvez você vai se lembrar de uma cena que para mim era comum. Andar na rua e ter a mão do meu pai sobre mim. Às vezes a mão dele estava no pescoço assim. Às vezes a mão dele estava no ombro. E conforme a gente ia andando, a mão dele me guiava. A mão dele me conduzia. O que eu estou tentando mostrar para você é que quando ele chega num ponto em que há perigo, a mão desvia até conduzi-lo de novo ao caminho correto e no lugar onde o Pai quer que ele esteja. A mão de Deus não estava no peito para deter, a mão de Deus estava sobre eles para conduzi-los a um lugar de arrependimento, onde Deus falaria com eles e eles ouviriam a voz do seu Deus. Essa é a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida. A mão de Deus não é contra você, ela está sustentando você nesse momento que você está vivendo. A mão de Deus não é contra você, ela está conduzindo você pelo vale que você está atravessando. A mão de Deus não é contra você, é ela que te ajuda e te sustenta nos piores momentos da sua vida. A mão de Deus não é contra você. Uma canção que a gente... Deus é com você. Ele é por você. Ele é com você. Ele é por você. Tome cuidado ao medir o favor de Deus pelo momento que você atravessa. A segunda lição que eu gostaria de compartilhar com vocês se encontra no versículo 12. Enquanto você abre, eu tomo uma água. É a parte B do versículo. O Senhor é com você, poderoso guerreiro. Deus não apenas muda a forma como Gideão percebe a presença de Deus. Deus muda a forma como Gideão vê a si mesmo. O anjo chega para esse homem e chama ele de poderoso guerreiro. O anjo vê o que Gideão não vê. Quem é favorecido por Deus? Pergunta a Gideão. Quem é um poderoso guerreiro? Pergunta a Gideão. Sabe, meus irmãos, a sociologia diz que nós somos fruto do meio. Mas eu não sei se eu acredito muito nesse negócio. Não sei se eu creio nisso daqui.
Porque Gideão pertencia a um povo que se escondia todas as vezes que o inimigo aparecia. Isso de certa forma condicionou Gideão. Ó, lá vem os midianitas fazendo arrastão. Corram para as montanhas, escondam-se todos, porque eles vão levar tudo embora mesmo. De certa forma, Gideão estava acostumado com aquilo. O povo não sabia, não conseguia lutar contra. Então aparece o anjo do Senhor, e o que ele está fazendo é reconstruindo a verdadeira identidade de Gideão, mostrando para ele quem ele de fato é, a partir da ótica de Deus e não a partir da realidade que ele está vivendo. Deus olha para a frente, não para o teu passado ou o momento que você vive. Mostro isso na palavra para você. Davi já tinha sido escolhido rei antes de ser ungido como tal. E aliás, antes mesmo de ter um reino. Primeiro Deus diz: eu escolhi para mim alguém segundo o meu coração. Vai e unge ele rei. Samuel unge Davi, porém Davi não tem ainda um reino, uma coroa, nem povo para liderar. Samuel já tinha sido escolhido por profeta, antes mesmo de aprender a ouvir a voz de Deus. Pastor, o que o senhor está tentando ensinar? O que eu estou tentando mostrar para você é que a lógica do reino é diferente da lógica do mundo. Na lógica do mundo, primeiro você faz, fazendo você tem, fazendo e tendo você é. O mundo é assim. Primeiro você faz, depois você tem, porque você fez e você tem, você é. A lógica do reino é diferente. Primeiro você é. Porque se você fizer sem ser, todo trabalho é vão. Primeiro você é. Depois você tem. E por fim você faz. Primeiro você é chamado. Primeiro você é escolhido. Primeiro você é ungido. Primeiro você é salvo. Primeiro você é resgatado. Primeiro você é santificado. Primeiro você é. Depois que você é, você tem. Por ser, agora você tem autoridade. Agora você tem a unção. E agora porque você é e você tem, agora você está habilitado para fazer. O que eu vim dizer para você nessa noite é que hoje à noite Deus vai mudar a sua identidade. Você foi ensinado a fazer para ser. Deus está chamando você para primeiro cuidar do ser e depois se preocupar com o fazer. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito estranho. Tem muita gente fazendo. E fazendo no pecado. Tem muita gente preocupada em fazer, não quer parar de fazer, mas já não é. Deus está chamando a gente para cuidar do ser. Deixa eu alinhar quem você é à minha vontade. Gideão, vem cá, deixa eu mostrar uma coisa para você. Você é um guerreiro valente. Deixa eu perguntar para você, irmãos, quantas lutas Gideão já tinha vencido? Nenhuma.
Quantas guerras ele já tinha vencido? Nenhuma. Mas ele já era chamado de varão valoroso, de guerreiro poderoso, porque o Senhor não está olhando para este momento, o Senhor está olhando para a frente, para quem nós somos nele. Por isso nessa noite, deixa eu falar isso para você: para de olhar para o seu passado, para de olhar para aquilo que você já viveu, começa a olhar quem você passa a ser em Deus. Os teus fracassos não definem quem você é. Isso não é uma frase coach, isso é uma frase bíblica. Os teus fracassos não definem quem você é. No máximo, eles vão definir onde você já esteve. Numa posição de vergonha, numa posição de derrota, num lugar de derrota, num lugar de pecado. Mas eles não mostram quem você é. Quem mostra quem você é essa palavra que me diz quem eu sou. Essa palavra me diz quem eu sou. Não são os elogios das pessoas, muito menos as críticas delas. Não são os aplausos, não são a vergonha que eu tive no passado, não são os meus pecados, não é isso que define quem eu sou. Quem define quem eu sou é a palavra de Deus. E a palavra de Deus me diz que em Cristo eu sou filho. Em Cristo eu sou uma nova criatura. Em Cristo os meus pecados estão perdoados. Em Cristo uma nova vida está à minha disposição. É isso que eu sou. Por fim, uma última lição. Eu acho essa experiência de Gideão incrível. Eu acho essa experiência sensacional. Deus muda a forma como Gideão vê Deus. Gideão está olhando dizendo: Deus resiste a gente. O anjo vem e diz: não, eu não estou resistindo vocês. Eu estou levando vocês a um lugar de arrependimento. Deus muda a forma como Gideão vê a si mesmo. Gideão está malhando trigo num lagar. Ele está tentando encontrar meios para proteger aquilo que é dele. Eu não estou dizendo que Gideão é covarde. Tem pessoas que acham que é. Não. Ele está encontrando meios para proteger aquilo que é dele e da sua família. Mas Deus muda a forma como ele se vê. Você é um guerreiro. Você pode não ver, mas eu vejo, porque quem colocou isso em você fui eu. Quem chamou você fui eu. Quem escolheu você fui eu. Quem elegeu você fui eu. Eu sei quem você é, não a situação que você vive. E agora, por final, essa experiência vai dar para Gideão um novo sentido para a sua vida. Essa experiência vai dar para Gideão um propósito de vida. A história de Gideão mostra Gideão vencendo os seus adversários, sendo levantado por Deus como um líder para reconduzir Israel de volta aos caminhos do Senhor. Gideão recebe, a partir dessa experiência, um propósito para a sua vida. Versículo de número
14, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, Deus vê coisa na gente que nem a gente vê. Com a força que você tem, vá, liberta Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando você. Te dou uma missão, Gideão. Te dou um sentido para viver. Te dou um propósito para a existência. Vai. Liberta aquele povo. Faz a obra. Traz Israel de volta para a presença. Traz Israel de volta para o temor. O Senhor está dando para Gideão um propósito para a vida dele. Irmãos, existem encontros que ressignificam a nossa vida. Tem encontros que a gente tem com Deus que dão um novo sentido para a nossa vida. Às vezes a gente até vai para lugares onde a gente olha e diz: Deus não vai falar comigo aí. E naquele lugar, Deus fala com você, muda a sua vida, muda a sua história e dá um novo sentido para a sua vida. Tem momentos na vida em que você olha e diz: parece que o céu fechou, eu não vejo mais nada, e de repente Deus envia alguém, e você tem uma experiência tão grande com Ele, que a sua vida passa a ganhar um novo sentido. Gideão. Gideão passou a se ver a partir daquele momento como um homem favorecido por Deus. Gideão passou a se ver como um homem de valor, e agora como um instrumento nas mãos de Deus para reconduzir o povo no caminho do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos de experiências assim, gente, em nome de Jesus. Nós precisamos de experiências assim. Nós precisamos de experiências com Deus que mudem a forma como a gente vê Deus. Muda a forma como a gente vê a nós mesmos. Eu falo sem medo de errar. Tem gente que se relaciona com Deus no nível da religião. Deus é distante, Deus é longe, Deus não ouve a minha oração porque eu não sou importante. Deus, eu já cansei de ouvir isso no gabinete pastoral. Deus tem tantas coisas que Ele não se preocupa comigo. Não, nós precisamos de experiências autênticas que mostrem que sim, Deus está preocupado com você, Deus está preocupado com a sua casa, com a sua causa, com a sua vida. Nós precisamos de experiências assim, que nos façam compreender o motivo de nós estarmos nessa terra. Meus irmãos, Jesus nos salvou porque Ele tem um propósito para a gente. Você já parou para pensar nisso? Que Ele não nos salvou para a gente ficar bonitinho sentado aqui no banco da igreja. Ele nos salvou e nos deu um sentido para viver. Agora em Cristo Jesus, eu sou chamado para ser sal da terra e luz deste mundo. Por onde eu passar, a luz de Cristo deve brilhar. Por onde eu andar, o bom perfume de Cristo precisa se manifestar. Eu recebi do Senhor uma missão: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura.
criatura, se espalhem, vão, influenciem o máximo de pessoas que vocês puderem. Jesus te libertou para você ser um instrumento de libertação. Eu nunca usei drogas na minha vida. Quando eu lido com um drogado, ele fala: pastor, para o senhor é fácil, porque o senhor não sabe o que é. Eu digo: de verdade eu não sei. Agora, quem já esteve lá sabe o que é, sabe da dificuldade, sabe da luta, mas pode dizer: Jesus é maior do que isso. De onde Ele te tirou, Ele vai te usar como um instrumento para tirar outras pessoas também. Jesus curou você para você ser um testemunho vivo de que Ele é o Deus da cura. Por isso, irmãos, que eu não canso de dizer que Jesus cura e faz milagres. Porque nós temos essa experiência dentro da nossa casa. E aí as pessoas às vezes falam: mas ela tá mal, ela tá doida. Ela está, irmãos, mas ela já não era nem para estar com a gente. Mas a misericórdia do Senhor alcançou, renovou, tirou da UTI, fez nascer uma veia, tem sustentado a vida. Louvado seja o Senhor Cristo Jesus, o Deus da cura. Bora partir para a conclusão, meu povo. Me deem apenas uns 3 minutos e eu concluo essa mensagem. Eu sei que o que eu vou dizer agora é repetitivo, mas eu preciso que você saia com isso gravado. A experiência de Gideão mudou radicalmente a vida dele. Como eu disse ao longo de toda essa mensagem, a partir daquele momento ele passou a se ver como alguém favorecido, cuja mão não era contra, mas era a favor. Ele passou a se ver como uma pessoa valorosa, um homem vencedor, um homem de guerra. E passou a se ver como uma pessoa que tem agora um propósito de vida. Ele não vive mais somente para si. Agora, ele vive para uma nação. Volto a insistir, nós precisamos de experiências assim. Deus vai ao encontro dele, enquanto ele trabalhava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Continua fazendo. Não para. Não desista. Deus vai encontrar você neste caminho. E a sua vida vai ser mudada. Gideão não tinha feito nada até aquele momento, mas já era favorecido por Deus. Por quê? Porque o favor não é por merecimento, é por graça. Não é por capacidade, é por escolha. Eu te escolhi, eu te chamei, tu és meu. Ele te chamou, da sepultura Ele nos chamou, e Ele nos deu vida, e vida em abundância. Toda mensagem precisa ser cristocêntrica, precisa ser redentiva. Isso eu aprendi com um amigo.
Quando nós temos uma experiência com Jesus, e aqui eu termino a mensagem. Quando a gente tem uma experiência autêntica com Jesus, 3 coisas vão mudar radicalmente na nossa vida. Primeiro, a percepção da graça e do favor de Deus. Nós vamos descobrir que em todo o tempo da nossa história, em todos os momentos da nossa vida, Deus não nos abandonou, Ele não era contra nós, Ele estava conduzindo a nossa vida para nos levar a um ponto de arrependimento. E nos arrependendo, fôssemos gerados uma nova criatura. Então nós precisamos sim de um encontro verdadeiro com Jesus. Não estou falando de nos emocionarmos, estou falando de uma consciência redimida pelo sangue do Cordeiro, que nos faz ter a certeza que sem Cristo nós estamos condenados ao inferno. Quando nós temos uma experiência autêntica com Jesus, nós não apenas percebemos o favor de Deus, como também descobrimos a nossa verdadeira identidade. Em Cristo Jesus, eu já não sou mais aquilo que a minha história definia que eu era. Em Cristo Jesus, agora, eu sou filho de Deus. Mas a todos quantos nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Este é quem você é. Uma experiência verdadeira com Jesus muda a nossa percepção sobre o favor de Deus, muda a nossa identidade e também nos dá um propósito para viver. Por que eu vivo? Para que eu nasci? É uma canção antiga que diz: para te adorar foi que eu nasci. Eu nasci para celebrar o meu Salvador. Eu nasci para glorificar. A minha vida é para a glória do Cordeiro. Eu nasci para amá-lo, eu nasci para honrá-lo, eu nasci para celebrá-lo, eu nasci para torná-lo conhecido, eu nasci para a glória de Deus. Tem alguém comigo nessa igreja que pode celebrar o Senhor? Você pode se colocar em pé ao ministério de louvor. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que deseja ter uma experiência autêntica. Eu quero orar por você que de repente entrou por essas portas dizendo: Senhor, eu preciso ser tocado. Eu preciso que a minha vida entenda o Senhor. Eu preciso ver o Senhor na minha vida. Porque talvez você está vivendo momentos na sua vida em que você não vê nada. A única coisa que você vê é tristeza. No seu trabalho, na sua casa, no seu relacionamento com a sua família. Mas eu queria chamar você para vir aqui à frente. Eu queria chamar você que está sem um propósito na sua vida. Você acorda pela manhã, você vai trabalhar, você tem a sua esposa, você tem os seus filhos, ou você tem uma namorada, mas parece que nada disso faz sentido para você. Você tem uma profissão e talvez você é até bem remunerado e reconhecido por isso, mas parece que para você, se tudo isso for embora, não faz diferença nenhuma, porque você não encontra um propósito na sua vida. Então eu queria abrir esse altar enquanto nós louvamos a Deus, para que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente,
apresentando a sua vida ao Senhor, para a gente orar juntos. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, se você desejar.